Hola, bienvenidos a clase de español. Me llamo Dayani y hoy vamos a hablar sobre los pronombres personales de sujeto y de tratamiento. Vamos a ver aqui. Quais são os pronombres personales sujeto? No espanhol, nós temos os pronomes em singular e os pronomes no plural. Os pronomes no singular começamos com a primeira pessoa, yo, quando me refiro a mim, tu ou vos, quando estou falando com uma pessoa próxima, ele ou ela, quando estou falando com uma terceira pessoa. Aqui nós temos também os te, que é um caso também de distanciamento, mas de uma forma mais de tratamento. No plural, temos nosotros ou nosotras, temos vosotros e vosotras, e também ellos, ellas e ustedes. No caso de nosotros e nosotras, yo também estou incluído. Quando falo vosotros ou vosotras, a pessoa que me refiro, ou melhor, as pessoas às quais estou referindo-me são outras que não eu. E no caso de ellos, ellas e ustedes, também estou falando de uma maneira mais distante. Para que servem? Tem algumas situações onde vou necessitar utilizar os meus pronomes pessoais no espanhol. Uma dessas situações é quando eu preciso substituir o sujeito que já foi mencionado. Ou seja, eu vou referir-me a ele sem dizer o seu nome novamente. Vamos ver aqui um exemplo. Aqui nós temos uma fotografia da família de Shakira, muito conhecida, e no exemplo temos: Shakira es una cantante colombiana. Ella conoció a Piqué en la grabación del video Waka Waka, la canción del Mundial de Sudáfrica en 2010. Actualmente, ellos tienen dos hijos, Milan e Sasha. Como podem ver, o pronome pessoal ella está substituindo a Shakira, porque já nos referimos a ela. E ellos está se referindo a Shakira e Piqué, duas pessoas, no plural. Outra situação que eu posso utilizar meus pronomes pessoais em espanhol, quando eu quero diferenciar quem é que está falando. Em espanhol, alguns verbos vão possuir as mesmas conjugações, como, por exemplo, eu pensava e ella pensava. Vamos ver aqui este exemplo. Marcela não é tão inteligente como pensava. Neste exemplo, não sei diferenciar se quem está falando sou eu ou ela mesma. Por isso, preciso enfatizar o meu pronome pessoal. E então, vamos lá. Marcela não é tão inteligente como eu pensava. Aqui deixei bem claro quem é que está se referindo a ele. Outra situação em que eu posso utilizar pronomes pessoais, quando eu quero destacar a diferença entre as pessoas que estão falando. Por exemplo, él es mexicano e nosotros brasileños. Nesse caso, estou dando ênfase nas nacionalidades e estou utilizando os meus pronomes pessoais para fazê-lo. Bom, os pronomes pessoais também serão utilizados para formas de tratamento. São elas, tratamento formal, quando eu tenho distância daqueles que estou falando. Por exemplo, pessoas que têm idades maiores que eu, mais avançadas que eu, pessoas que eu não conheço, pessoas que eu estou vendo pela primeira vez, médicos, enfermeiros, pessoas do governo e etc. O tratamento informal é aquele tratamento que nós vamos utilizar com as pessoas que nós temos intimidade, são os nossos amigos, os nossos familiares e também aquelas pessoas jovens, crianças, que não necessitam formalidade no seu tratamento. Em algumas regiões, como vocês podem ver aqui no slide, nós vamos ter as diferenças de formas de tratamento. Por exemplo, na Espanha, quando eu quero me tratar de maneira informal, para a segunda pessoa do singular, eu utilizo tu, e para a segunda pessoa do plural, eu utilizo vosotros ou vosotras. Já na América Latina, em alguns lugares, por exemplo, na região rioplatense, eu posso utilizar tu ou eu posso utilizar vos para referir-me a pessoas no singular. Ou posso utilizar os tedes para me referir ao plural. De maneira geral, de forma formal, tanto na Espanha quanto nos países latino-americanos, eu vou utilizar os te para me referir a uma pessoa de maneira formal e os tedes para referir-me a uma pessoa de maneira formal também, mas para várias pessoas. Vamos a praticar.
Sustitui a lo que está destacado por el pronombre adequado. Vamos lá. Na letra A nós temos Juliana e eu tomamos helado. Nós temos aqui duas pessoas. Então, se referindo a mim também. Por isso, eu vou colocar nosotros, se eu sou do sexo masculino, ou nosotras, se eu sou do sexo feminino. Nosotros ou nosotras tomamos helado. Letra B. Mi amigo estudia música en la escuela. Mi amigo, quem é? Es él. Él estudia música en la escuela. C. Los domingos, la señora López va al cine. Nesse caso, estou falando de uma terceira pessoa que é uma mulher. Então, ella va al cine los domingos. Letra D. Letra D. Los vecinos de mi calle son muy tranquilos. Os vizinhos são ellos, sim? São mais de um. Ellos son muy tranquilos. Letra E. Senhor Rodrigues é peruano ou chileno? Nesse caso, senhor Rodrigues, eu estou utilizando um tratamento formal. Por isso, existe um distanciamento dessa pessoa, não tenho intimidade. Neste caso, se eu estou fazendo uma pergunta diretamente ao senhor Rodrigues, eu vou utilizar o pronome usted. Em espanhol, o pronome usted ele vai ter o mesmo peso da palavra senhor ou senhora. Por isso, usted é peruano ou chileno? Sim, eu poderia fazer essa pergunta ao senhor Rodrigues. E letra F, chegou o senhor diretor? Sim, ele já chegou, ou seja, o senhor diretor já chegou. Vamos aqui em algumas situações que eu posso dizer se são de maneira formal ou de maneira informal. Sim, vamos eleger o pronome de tratamento adequado. Por exemplo, com uma criança, eu vou utilizar tu ou vos ou eu vou utilizar usted? Eu vou utilizar tu ou vos. Nesse caso, não há necessidade de fazer uma referência de respeito ou de formalidade, já que se trata de uma criança. Próxima situação. Uma pessoa de maior, uma pessoa já idosa. Eu vou utilizar usted, porque eu necessito ter um certo respeito, necessito ter um pouco de distanciamento, já que eu preciso reverenciar essa pessoa, principalmente porque no exemplo se trata de uma rainha, certo? Próxima situação. Pessoas do governo, autoridades, policiais, pessoas que trabalham com o público de uma maneira mais profissional, no dia a dia. Também vou trabalhar com a palavra usted. Temos que manter o respeito. Situação familiar. Uma mesa com amigos, parentes, pessoas da minha convivência. Eu vou utilizar tu ou eu vou utilizar vos, porque se trata de uma situação informal. Por último, quando eu vou pedir uma referência, não sei onde fica algum lugar, não conheço essa pessoa, necessito conversar com ela pela primeira vez, eu vou utilizar o pronome de tratamento usted, porque eu necessito também manter esse certo distanciamento, esse certo respeito. Bueno, esta es la clase que tuvimos para hoy día. Espero que les haya gustado, que puedan buscar las actividades en la plataforma y así nos vemos en la próxima.